Vamos lá, pessoal, vamos aprender sobre parafusos, roscas e cálculo de roscas, certo? Muito bem, no universo aqui da mecânica, dos elementos de máquinas, o parafuso é um elemento de máquina, né? Usado para fixação de duas ou mais partes. E no nosso dia a dia nós temos diversos tipos de parafusos. Começando aqui pelo formato da cabeça. Então vou mostrar um pouquinho aqui sobre os principais tipos de parafuso, né? E seus formatos de cabeça e quais ferramentas a gente utiliza e como utiliza essas ferramentas, né? Então assim, ó, nós temos esse parafuso aqui, um parafuso clássico com a cabeça sextavada, né? A famosa cabeça sextavada, bem como esse daqui, ó. Nós temos cabeça redonda, certo? Nesse caso aqui, com fenda. Nós temos aqui, ó, essa cabeça chata aqui, ó, escariada, também usado com fenda, né? Temos aqui esse tipo de cabeça que é utilizado, é um sextavado interno, né? Que é o famoso Allen, né? Utilizando chave Allen chave L ou Allen para a gente abrir, tirar ou colocar esse parafuso aqui. Temos esse tipo aqui, ó, que é conhecido como francesa, usado muito para madeira, né? Então ele tem essa parte aqui que vai cravar na madeira e do outro lado você vem com uma porca para fazer o aperto. Então existem inúmeros tipos de cabeça, né, de parafuso. Depois a gente vai falar sobre as roscas especificamente. Pois bem, então você utiliza certas ferramentas, né? Primeiro aqui, ó, tem esse tipo de parafuso também, ó. Ele não tem cabeça, mas tem aqui o aperto aqui, ele dado utilizando a chave Allen, certo? Bom, vamos começar com a nossa chavezinha Allen. Então quando você vai fazer a abertura, quando você vai colocar um parafuso desse ou retirar, você tem que utilizar um jogo, né? O ideal é você ter um jogo de chave Allen, certo? Então o que acontece? Esses jogos, eles podem vir aqui, ó. Podem vir em milímetros, certo? Ou pode vir, como esse daqui, está incompleto, em polegada. Lembrando que a polegada ela vai ser polegada fracionária. Então é importante aí vocês lembrarem aquelas conversões, né? A polegada sempre vai aparecer aí, independente do ramo da mecânica, porque ela é muito utilizada em medições, em normas técnicas, certo? É o padrão inglês. Estados Unidos, Inglaterra e outros países utilizam. Então, você pode ter em milímetro ou em polegada. E aí, como é que você vai saber qual chave utilizar, né? Então, com a experiência, né? A pessoa só de olhar, ela já sabe aqui qual chave utilizar. Mas você pode medir aqui com um paquímetro, certo? Essa chavezinha aqui, ela é uma chave que está dando aqui no paquímetro 8, né? Uma chave 8. Então você vem aqui no meu jogo em milímetros. Vem aqui no meu jogo em milímetros. Então a chave 8 é essa daqui. Essa que eu vou utilizar para fazer o aperto, certo? Então, normalmente esse tipo de chave aqui você utiliza essa parte aqui eu tenho um torque menor, né? Um momento menor para iniciar o aperto. Para finalizar você vem e aperta com isso aqui, justamente porque eu consigo uma maior força devido ao braço de alavanca aqui ser maior, certo? Eu só tenho meu jogo em polegadas. Bom, você vai utilizar o valor próximo, né? Se aqui minha cabeça aqui tem 8 milímetros, né? Você pode usar aqui o equivalente
a 5,16 avos de polegada. Você fazendo a transformação, né? Vamos lembrar, 5 dividido por 16, aqui é polegada milesimal, vezes 25,4, né? Vocês lembram que uma polegada tem 25,4 milímetros. Vai dar 7,9, então seria equivalente a chave de 8 milímetros, certo? Só para mostrar que você tem jogo de chave em polegada e tem jogo de chave em milímetros. No caso aqui da minha cabeça sextavada, eu vou utilizar, né, as nossas famosas, né, chave de boca aqui, né, ou chave inglesa. Então, se você não souber qual chave você vai utilizar, você vem e você pode medir compactamento também, né, dessa forma aqui, o tamanho da cabeça, certo? Da nossa chave. Então aqui eu tenho 30, certo? Aqui eu tenho 26 aproximadamente. Então você vem aqui, ó, na numeração da sua chave e vai ver. No caso, esse tipo de chave também ele pode vir com a marcação em milímetros, quando vem o número assim, ó, 23, aqui eu tenho 23 milímetros, aqui eu tenho 21 milímetros, aqui eu tenho uma chave 16, certo? Com essa você pode usar desse lado como esse lado, ou pode vir também, eu tenho chaves que vem com a marcação em polegada. Então aqui eu tenho 11,16, aqui 11,16 também. Eu posso ter 7 oitavos, 7 oitavos. Então, da mesma forma, você vai medir o tamanho aqui, ó, do sextavado da cabeça. E dependendo da leitura aqui, milímetros ou polegadas, você vai escolher a chave correta para utilizar. Beleza? No caso desses outros tipos aqui, ó, por exemplo, de fenda, chave de fenda, você vai usar a nossa famosa e popular chave de fenda, certo? Para fazer o aperto desse parafuso. E também a gente tem a nossa Phillips, né? Nossa chave Phillips, a famosa estrela, né? Que o pessoal costuma falar. Não tem nenhum parafuso aqui com esse tipo de cabeça, mas é bem conhecido também no nosso dia a dia, né? Em casa a gente utiliza. Então, para cada tipo de cabeça, você tem que fazer um aperto com uma ferramenta específica. Existem alguns parafusos, esses são os mais comuns, né? Existem alguns específicos, né? Em motos, em carros, até em tornos, por exemplo, e o fabricante tem a chave específica. Então ele tem a cabeça, né, com um formato específico, e só a chave que ela produz que vai poder liberar lá. Isso serve para dificultar aí um pouco a montagem e desmontagem de alguns equipamentos. Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as roscas, certo? Existem vários tipos de rosca e cada um com sua função, né? Eu estou aqui com um exemplo para a gente tentar ver aqui alguns tipos de rosca diferentes, né? Começando com essa rosca aqui, ó, que é a nossa rosca triangular, é a mais comum, que a gente encontra nos parafusos para fixação, no dia a dia, são os mais comuns, são esse tipo de rosca aqui triangular. Aqui eu tenho uma rosca com perfil redondo, certo? Rosca com perfil redondo, rosca com perfil quadrado, rosca chamada dente de serra, né? Porque dente de serra ele tem os dentes, né? Os filetes da rosca são voltados para um lado só. Então justamente ele serve aqui para resistir a um carregamento de um lado só, certo? E a rosca trapezoidal também, na verdade, quadrada, e aqui a trapezoidal. Esses tipos de rosca aqui são roscas mais robustas, né, para carregamentos maiores, para fusos de máquinas, né, macacos, por exemplo, utiliza muito esse tipo de rosca. Mas a gente vai focar aqui agora na rosca triangular, que é a nossa mais comum, certo? A rosca triangular. Então, quais são as características principais aí de uma rosca? Observando aqui meu desenho da rosca, na rosca eu tenho
um perfil, no caso da rosca triangular, mais ou menos desse jeito, e cada parte dessa a gente chama de filete ou fio de rosca, tá? E o que é interessante a gente saber é saber o seguinte, que a distância de um filete para o outro, de um fio de rosca para o outro, a gente chama de passo. Justamente o passo, a distância de um filete para o outro. Então, na prática, o que é que o passo fornece para a gente? Vamos dizer que eu tenho aqui esse parafuso com porca. O que acontece? Essa porca está até um pouquinho diferente o passo aqui. O que acontece? Quando eu giro a minha porca aqui uma volta completa, o que acontece aqui dentro? Ela avança dentro do parafuso. Quanto? Ela avança justamente o valor do passo do parafuso, certo? Dei outro giro, avançou de novo o valor do passo. Muito bem. Uma outra medida aqui importante do parafuso e da rosca, né? É o nosso diâmetro, né? Diâmetro externo. Nosso diâmetro externo. Então, esses dois dados são dados primordiais aqui para uma rosca, o diâmetro externo e o seu passo. Existem dois tipos principais de tipo de rosca. Existe a rosca no padrão em polegadas, existe a rosca no padrão métrico ou rosca métrica, que é utilizada a norma ISO aqui no Brasil. Bom, existem algumas peculiaridades aí em relação a esses dois tipos de rosca. Vamos começar com a rosca em polegadas, certo? Então, como é que eu identifico o diâmetro externo e o passo da rosca, certo? Então, primeira coisa, rosca em polegada, a gente não utiliza assim o passo como informação primordial. A gente utiliza a quantidade de fios da rosca por polegada, certo? Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, o que é que você vai fazer para identificar uma rosca no perfil no sistema inglês? Você pode utilizar um instrumento chamado pente de rosca ou verificador de rosca, que é esse daqui, ó. Então, ele tem de um lado o sistema métrico. Esse 60 graus indica o ângulo entre os filetes. E aqui a rosca inglesa, ou no padrão chamado Whitworth, certo? E que aqui tem esse pentezinho de rosca aqui, ó. Ele mostra pra gente, no caso da rosca em polegada, que a gente vai começar com polegada, ele mostra pra gente, ele dá um padrãozinho, ó. Vem bonitinho aqui, pente de rosca, o padrão da rosca que a gente quer. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, eu vou tentar buscar aqui qual é a rosca. Como é que eu faço isso? Como é que eu uso esse instrumento? Então, vamos lá. Eu estou desconfiado que ela seja essa daqui, ó. Desconfiado que ela seja essa daqui. Então, vou vir aqui, ó, e vou verificar se ele encaixa, certo? Não está encaixando, tá vendo? Não está encaixando. Vamos ver essa 16. Pegou certinho, encaixou. Então você tem que ver com cuidado aqui se realmente ela vai encaixar no perfil. Você pode até colocar contra a luz, certo? Para verificar. Então você vai vir aqui e vai ler isso daqui, ó. Então aqui eu tenho 16. Ele dá esse G. Esse 16 significa que tem 16 fios por polegada. 16 filetes. 16. Aqui a gente fala assim, ó, FPP, fios por polegada. Então, na minha rosca lá, numa distância aqui de
de 1 polegada, uma distância de 1 polegada. Se eu contar aqui o número de filetes, eu vou ter 16 filetes, certo? Então é assim que a gente identifica uma rosca no sistema inglês. Ah, professor, eu não tenho esse instrumento aqui, não tenho esse pentezinho de rosca, que é muito fácil, né? Eu coloco lá e verifico qual é a quantidade de fios por polegada. Bom, se você não tiver, você pode fazer de outra forma aqui, que seria como? Você vai pegar o paquímetro, e vai colocar ele em uma polegada. Vou travar ele aqui em 1 polegada, certo? Tá aqui travado em 1 polegada. Você vai vir aqui na minha rosca, ó. Deixa eu tentar. Você vai travar ele aqui e vai contar quantos fios tem. Se você contar aqui, vai dar 16 fios, certo? Como é que você faz essa contagem? Você vem com o paquímetro e ele vai ficar aqui em cima da crista, né? Na parte de cima do parafuso. Você vem e conta. 1, 2, 3. Conta aqui de baixo, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa minha rosca aqui eu contei 8 fios numa distância de 1 polegada, né? Então, essa minha rosca é classificada como 8 fios por polegada, certo? Qual vai ser a distância de um filete para o outro? Dessa minha rosca aqui vai ser o que? 1 polegada é 25,4, né, milímetros, dividido por 8, que é a quantidade de fios que eu tenho na polegada. Então o passo vai ser aproximadamente isso, 3,175 milésimos. E aí você encontrou a distância de um filete para o outro e classificou a sua rosca, 8 FPP. No caso dessa daqui, que foi o parafuso que a gente utilizou, o pente de rosca, ela tem 16 fios por polegada, né? 16 fios por polegada. Então o passo dela é o que? 25,4 dividido por 16. Esse valor aqui, aproximadamente 1,6, certo? O passo. Esses são os parafusos no padrão inglês. Então, fio por polegada, e eu posso fazer essa continha para achar o passo. No caso das roscas no padrão métrico, vou pegar um exemplo aqui, a rosca no padrão métrico, você também pode usar o seu pente de roscas, só que aí você vai usar o lado aqui, ó, o lado métrico, né? Então vamos ver essa rosca daqui. Que rosca é essa, né? Vamos tentar classificar ela aqui. No caso do padrão, no sistema métrico, você vai utilizar uma nomenclatura assim, ó, por exemplo, M16 por 1,5. O que é que significa isso? M16 é o diâmetro externo, e 1,5 é o passo. Vamos classificar essa rosca. Então primeiro vamos saber o diâmetro externo dela. Para saber o diâmetro externo dela, eu venho com um paquímetro, certo? E vou medir o diâmetro externo dessa rosca, certo? Então ela tem 19 aqui, ó, 19 milímetros. Então ela é uma M19. Qual vai ser o passo? Bom, primeira opção que eu posso fazer aqui é utilizar o pente de rosca, o padrão métrico. Então vou abrir aqui,
Então você olha mais ou menos aqui o passo e já tenta chegar aqui num valor mais próximo, né? E tem mais experiência, só de olhar já sabe mais ou menos qual é. Cheguei. Então vamos ver aqui, ó. Encaixou certinho. Estão vendo ali, ó, a indicação. No caso da rosca métrica, o que que ele vem mostrando aqui? 2.0. É o valor já do passo. Então essa rosca é uma M19, que eu media o diâmetro externo, com passo 2, certo? M19 com passo 2. Está classificada aí a nossa rosca. Se você não tiver o pente de rosca, né, o verificador de rosca, você vem aqui, ó, com o paquímetro e vai colocar aqui de crista a crista, um ponto que você quiser. Você não precisa colocar uma polegada, porque eu só quero saber uma distância aqui. Eu vou contar o número de filetes para depois fazer a continha. Então, veja, você coloca aqui uma medida no paquímetro qualquer, eu vou colocar 15 milímetros, certo? Vamos contar aqui quantos filetes, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então em 15 milímetros eu tenho 7 filetes, que é um valor esperado, né? 15 por 7 vai dar 2.14, que aí a gente vai aproximar por 2. A gente sabe aqui que é um perfil de um passo de 2 milímetros, certo? Então, rosca métrica a gente classifica dessa forma: M16 1.5, M19 vezes 2,0. E a rosca inglesa, padrão inglês, a gente utiliza fios por polegada. Com um paquímetro na mão e o seu parafuso, você consegue resolver todos os seus problemas, como eu mostrei, certo? Beleza.